Boa noite a todos. Muito bom tê-los aqui junto conosco. Bem-vindos. Quem está vindo à casa pela primeira vez, seja bem-vinda, viu? Seja bem-vindo. Antes de nós começarmos, a refletir um pouquinho sobre o tema da noite, gostaria de me apresentar. Eu sou Miriam Lousada, sou voluntária aqui da casa. E hoje nós vamos tratar de um tema baseado no Evangelho de Jesus, para que nós reflitamos sobre ele. Esse refletir é todos nós, talvez saindo daqui, pensando em alguma coisa relacionada com o tema da noite de hoje, buscando maior entendimento dentro do Evangelho, dentro da Bíblia. Então, para tudo nós nos preparamos, e nós vamos nos preparar mais uma vez nesse momento. Vamos sentar confortavelmente na cadeira, da forma que seja melhor, para que nós consigamos assim sentir todas essas energias que previamente foram preparadas para nos receber. Vamos, se possível, fechar a nossa tela mental, os nossos olhos, essas janelinhas nossas. Vamos respirar profundamente e assim vamos nos conduzir, vamos nos deixar levar por essas energias, por esses fluidos tão benéficos depositados aqui nesta casa. Que nós possamos neste momento ir nos conectando com o nosso anjo de guarda, esse nosso amigo de todos os momentos, de todas as horas, que nos acompanha desde o nosso nascimento. Vamos aproveitando o momento que aqui estamos, agradecendo a Ele por tanto empenho, por tanto esforço em nos auxiliar e que muitas vezes nem nos lembramos que Ele está sempre ao nosso redor. Vamos nos ligando a Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus, pedindo a essa doce e meiga Mãe que mais uma vez possa nos colocar em seu colo de mãe, possa nos envolver com o seu manto de paz, de tranquilidade, que possamos seguir os seus exemplos e assim, nessa elevação, nesse sentimento tão bom que nos une nesse momento, nós vamos nos aproximando de Jesus, o nosso irmão maior. Vamos sentindo a sua presença entre nós, com o seu olhar doce e meigo, com suas mãos em nossa direção, num abraço fraterno, harmonioso. Que possamos assim, com essa tranquilidade, neste momento único, nos aproximarmos de Deus, o nosso Pai, fonte inesgotável de amor e de luz, que nos concede o dom da vida, a oportunidade da reencarnação, e através da oração que Jesus nos ensinou, nós vamos ainda mais nos aproximar deste Pai de infinito amor e bondade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos, aqueles que também nos acompanham nas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Aproveitando este momento, que às vezes com muita dificuldade aqui chegamos, mas que nós consigamos, nesses momentos que estamos aqui, deixar lá fora as nossas preocupações, para que assim nós consigamos
além de sentir todo esse ambiente previamente preparado para nos receber, deixarmos assim fluir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nos ligando à espiritualidade maior, ao nosso anjo de guarda e todos aqueles santos da nossa devoção, para que assim nos elevemos cada vez mais. Nós vamos falar sobre uma determinada parábola de Jesus. Nós sabemos que Jesus aproveitava de todas as oportunidades que ele possuía para divulgar algo para aqueles que, ávidos, né, de conhecimento, ávidos de sentirem toda aquela energia que partia de Jesus, galgarem algum conhecimento maior. E esta parábola, que é a parábola do semeador, é um exemplo assim muito benéfico, muito bom, porque Jesus se valia de tudo que a natureza emprestava naquele momento. Então, nós sabemos que o número de parábolas é imenso, que se valia da pesca, que se valia da semente, que se valia de todas aquelas oportunidades daqueles que estavam reunidos junto com ele para ir passar, usando o exemplo material, né, da pesca, da semente, para fazer o quê? Para um chamamento espiritual. Então essas alegorias, esses exemplos, são exemplos que as parábolas nos trazem, que até hoje muitos de nós têm muita dificuldade para entendê-las. Mesmo porque elas parecem muito simples, mas têm um conteúdo muito amplo e que essas nuances desse conteúdo nos fazem refletir, nos fazem pensar, e muitas delas nós conseguimos ainda, embora com dificuldade, usar como exemplo no nosso dia a dia. Então, nesse momento que nós estamos falando dessa parábola do semeador, na realidade existem 3 evangelistas que falam sobre essa parábola: Mateus, Marcos e Lucas. Nós vamos citar um exemplo dentro do capítulo 17, no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde se fala no Evangelho de Mateus a respeito desta passagem. Então nós vamos fazer uma breve leitura para que nós possamos assim dar início às nossas reflexões. Parábola do semeador. Aqueles que tiverem interesse, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 17 é Sede e Perfeitos. Esse item 5 fala dessa parábola. Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira-mar e uma grande multidão de pessoas reuniu-se ao seu redor. Assim ele subiu em um barco e todos ficaram em pé na praia. Foi então que ele falou ao povo em forma de parábolas. Aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram ao longo da estrada e os pássaros do céu vieram e comeram-na. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde havia pouca terra, por isso logo germinaram. Como a terra era pouca, não puderam criar raízes, e quando o sol nasceu, as sementes secaram. Outras caíram nos espinhos, e quando eles cresceram, sufocaram as sementes. Finalmente, outras caíram em terra boa e deram frutos. Alguns grãos renderam 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Então, quando nós vamos dar uma paradinha aqui na leitura dessa parábola, ela continua explicando exatamente cada item, né, de onde caíram essas sementes. Então, quando a gente fala parábola do semeador, quem seria esse semeador? Será que nós somos semeadores? Vamos refletir sobre isso.
No exemplo da parábola, o semeador que saiu a semear é Jesus. Ele estava lançando as sementes. E ele lança as sementes até hoje através do seu evangelho, cada uma de uma forma. E ele fala assim ainda, né? Ele saiu a semear. E nós saímos a semear? Quais são as sementes que nós temos lançado no nosso dia a dia, na nossa jornada, nas oportunidades que nos são concedidas? É nesse viés que nós vamos nos pautar. É nesse viés que nós vamos refletir. Aqui fica bem claro. Através das parábolas, ele trazia todo um ensinamento. E não era diferente quando ele começava a falar delas. Ele aproveitava esses ensejos para trazer algo não só voltado ao lado material, mas sim ao lado espiritual. Quem é o semeador que saiu a semear? Ele é Jesus, o divino jardineiro, que pela sua grandeza veio até nós. Vem semear em nossas mentes e corações a palavra divina. Como é que nós nos portamos diante desse jardineiro, que é o jardineiro da nossa vida, né? Embora nós sejamos também jardineiros da nossa vida. É que através dos seus exemplos, dos seus ensinamentos, o nosso jardim pode se florir. Qual é a missão do semeador? Espelhar as sementes e colocá-las em contato com o solo. E aí a gente começa já a refletir. Que tipo de solo somos nós? Essa parábola do semeador tem 4 itens, da forma que as sementes foram lançadas. No primeiro momento, como diz a parábola, ele fala assim, que no primeiro momento elas foram lançadas de qualquer forma, né? Foram simplesmente lançadas. Lembrando que naquela época, diferente de hoje, não se cuidava da terra, né? Nem tinha por onde. Então, simplesmente eram lançadas. E a parábola, ela fala assim, nessa parábola, 4 tipos de solo. E semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho e os pássaros vieram e a comeram. Vamos trazendo isso para os nossos dias? Muitos de nós somos pessoas ainda distraídas, imaturas. Infelizmente, ainda somos aquelas pessoas que a nossa única preocupação é a nossa manutenção material, né? Então, as sementes são lançadas e, de repente, quando tudo é lançado e nos é um convite para que nós olhamos para que tipo de solo, que tipo de semente nós estamos lançando no nosso solo, nós não simplesmente deixamos de lado. Simplesmente não nos preocupamos com isso. No futuro eu vejo, no futuro eu vou pensar, quando na realidade as oportunidades elas vão chegando e nos mostrando a necessidade que temos sim de tomar cuidado com o nosso solo, com as sementes que lançamos na nossa vida. São aquelas que a única preocupação na reencarnação é dar conta de sua sobrevivência. São seus instintos materiais. São terrenos ainda não preparados para a semeadura. O texto fala que as sementes caídas ao pé do caminho serviam de alimento às aves. Não chegaram, pois, a germinar. Ou seja, as pessoas representadas pelo terreno situado à beira da estrada foram totalmente refratárias ao Evangelho. Representam, sem dúvida, muitos de nós ainda somos materialistas. E esses são os materialistas de todos os tempos. Então, nessa primeira passagem, nesse primeiro exemplo da parábola, está falando de 4 tipos de solo. Nós falamos do primeiro. Aí nós temos o segundo solo, onde as sementes foram lançadas. E no momento que essa semente foi lançada nesse segundo solo, o que houve? Não sei se vocês se recordam.
quando a semente caiu, outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. As pedras significam formações mentais cristalizadas ainda existentes em todos nós. Espíritos imperfeitos, mas que precisam ser removidas ou desfeitas, seja pelo conhecimento de verdades imortais, seja pela melhoria moral, bênçãos concedidas pela bondade do Pai Celestial. Jesus diz que são os que acolhem a palavra com alegria. Por exemplo, hoje nós estamos aqui numa casa espírita. De repente nós estamos falando do Evangelho de Jesus. Então há um entusiasmo, há uma alegria nos nossos corações. Ao lembrar desse Evangelho de luz, ao lembrar dos ensinamentos de Jesus, que são as regras perfeitas para o nosso crescimento, para o nosso bem-estar. Mas é igual ao fogo de palha. Nós saímos daqui talvez até entusiasmados com o que estamos ouvindo. Só que postergamos mais uma vez. Então, é o segundo solo, onde a semente é lançada e, infelizmente, o pedregulho, ela até tenta germinar, mas ela não consegue. Ela germina um pouco, ela cresce um pouco, mas depois ela é sufocada pela primeira intempérie que, porventura, possamos estar passando. Então, ela não está numa terra firme, numa terra segura, né? Se acontece qualquer dificuldade, dores, enfermidades, problemas financeiros, ou se tiver que enfrentar qualquer prejuízo em seus interesses ou sofrer hostilidades, a pessoa logo desanima do bem, deserta do serviço, renega a mensagem. E muitos de nós, infelizmente ainda hoje, somos assim, né? Na primeira intempérie, nós às vezes acreditamos que não existem os benfeitores espirituais, não existe o nosso anjo de guarda, não existe essas energias superiores que nós somos capazes, através da oração, através dessa ligação, dessa conexão, aurirmos. E aí nós ficamos que nem um barco à deriva, né? Desesperados, com tantos recursos que nós temos ao nosso dispor, com tantas ferramentas disponíveis para que nós nos mantenhamos mais tranquilos, mais serenos, evitando situações mais complicadas para nós. Então, esse é a segunda parte, né? Um outro local onde caiu a semente. E, finalmente, nós temos o terceiro, que é um pouquinho melhor do que o primeiro, do que o segundo. Por que que ele é melhor? Porque é uma situação, é uma situação diferente, né? Voltando àquele primeiro, eu fiz uma observação aqui que eu gostaria também de ler. Esses terrenos assemelham-se, estou falando daquele do pedregulho, né? Do pedregoso. Esses terrenos assemelham-se às pessoas que de imediato abrigam e desalojam boas intenções. São os pródigos que surgem em muitas frentes e não se mantêm ali. São pessoas que revelam emoções de periferia. Não são emoções profundas, né? São candidatos a todo tipo de cursos. São pessoas que apontam as reuniões com entusiasmo, mas que delas rapidamente se afastam. São companheiros de jornada que desistem ou desanimam ante os mais insignificantes obstáculos. Vamos falar da terceiro solo. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Os espinhos indicam outro tipo de solo, onde as sementes foram semeadas. São viciações, más inclinações ou imperfeições que ainda abrigamos. Devemos sim ter cuidado com os espinhos, já que podem colocar em risco a boa produção da semeadura, além de sufocarem os mais valorosos projetos e as mais nobres intenções. Temos aqui aqueles que, ao ouvirem a palavra divina,
comparam as coisas materiais com as espirituais e se decidem pelas materiais, por parecer-lhes um caminho mais fácil e mais cômodo. São almas de pequenino desenvolvimento espiritual que se acomodam melhor nas facilidades que a matéria proporciona. Os espinhos representam também o nosso egoísmo, a nossa intolerância, a nossa maledicência, o nosso autoritarismo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o personalismo, entre tantos outros vícios que criam obstáculos ao processo de evangelização da criatura humana. Por quê? Nós sabemos que não estamos aqui ao acaso, aqui é um educandário. A Terra é a oportunidade que nós temos de, quando encarnados, progredirmos espiritualmente falando. E todas as oportunidades que nos são concedidas, dificilmente sabemos aproveitar. E essas oportunidades é para que, de fato, nós trabalhemos algo que ainda funciona como um espinho. A nossa vaidade, a nossa intolerância, o nosso preconceito, o autoritarismo. Então, à medida que nos é proporcionada a oportunidade da reencarnação, é para que esta bagagem não tão boa possa se transformar numa melhor. E quando nós postergamos isto tudo, nós dificultamos a nossa jornada aqui. Por quê? As intempéries, os sofrimentos vão fazer parte da nossa jornada. Porque nós lançamos as sementes, porque nós fazemos um plantio, muitas vezes desastroso. Nós plantamos o que nós quisermos, mas a colheita ela é obrigatória. E muitas vezes nós reclamamos da colheita, de algo que está chegando para nós, que está nos importunando, que está nos causando certos prejuízos para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento, e a gente não compreende por que isso está sendo ocasionado. Porque os nossos pensamentos e sentimentos falam claramente o que nós somos. Então, à medida que nós vamos observando o nosso plantio, nós vamos lançando ele. Mas como nós já dissemos ainda há pouco, a colheita ela se faz obrigatória. Então nós podemos lançar tudo e nós vamos ter proporcionalmente esse tudo de volta. Sejam coisas ótimas ou sejam coisas não tão boas. Agora nós vamos falar do quarto solo, que é aquele que a gente luta para um dia ser, né? Remover tudo que porventura este solo estiver impregnado, para que ele tenha condições de fazer florir, para que ele tenha condições de fato, para que aquela semente que ali foi lançada possa um dia perfumar nossa vida, possa oferecer frutos, para que nós tenhamos condições ainda de criar novas sementes para aqueles que estão ao nosso redor. Então nós vamos falar, outras enfim caíram em terra boa, deram frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. E a complementação de Jesus é assim, são aquelas pessoas que aceitam o apelo divino em diversos momentos, são pessoas de boa vontade, que receberam esta semente, refletem sobre esta semente, usam a sua inteligência, usam o estudo do próprio Evangelho para trabalhar dentro de si o autoconhecimento. À medida que nós nos aperfeiçoamos como ser, à medida que nós vamos buscar conhecimento, por que estamos aqui, por que existem tantas diferenças entre nós, nós vamos, de alguma forma, nos esmerando em buscar o nosso melhor, o nosso entendimento. Através do estudo, nós vamos nos conhecer. E à medida que nós nos conhecemos, nós vamos ter a oportunidade de sermos mais gratos, de observar melhor as condições e fazer uso, inclusive, dos nossos talentos.
Não pega somente e transporta para outro lugar, é para si. Primeiro, a gente pega esta semente, observa, não vamos transportar para outro lugar, vamos transportar para nós mesmos. É uma terra boa, porque foi bem arada, bem trabalhada, com muito esforço e com muito sacrifício. Esse é o nosso solo que trazemos depois de tantas encarnações. Falamos que é uma terra boa, e porque ela já conseguiu compreender que a semente, quando ela entra, também ela precisa sair. É o que nós dissemos também agora há pouquinho. Lançamos a semente, recebemos a semente, mas não vamos fazer com que essa semente só fique com nós. Ela precisa sair. E este sair é para que ela possa auxiliar outras pessoas através de nós. Saindo da nossa área do comodismo, depois eu vejo, depois eu vou, não. Porque à medida que nós fazemos esse exercício, é à medida que nós crescemos, de fato. É à medida que nós evoluímos. Esse é o nosso solo que trazemos de tantas encarnações. Enquanto essa semente não sai, não deu fruto. Por quê? Essa semente é lançada, ela é cultivada, e à medida que ela germina, primeiro ela faz sombra para nós mesmos, né? Ela traz um benefício. E depois ela vai dar frutos, vai se tornar uma árvore frondosa, e que vai ajudar todos aqueles que estão ao nosso redor. Esse fruto é o resultado de que nós nos utilizamos nos momentos de maior tribulação, no momento de dor, de perda, de processos, às vezes espirituais. É o fruto dessa semente que nós vamos usar. Como funciona esse fruto? É a resignação, é quando já conseguimos ter mais paciência, confiar nas promessas de Cristo, entender que essa reencarnação é uma breve estadia, que todas as promessas dele são para a vida futura. Quando começamos a olhar o outro com mais indulgência, com mais compreensão, com menos preconceito, aprender a calar mais, ouvir mais, permitir que o outro erre, porque erramos muito, esse é o fruto. Então, além de nós raciocinarmos um pouquinho sobre essa parábola, precisamos observar o nosso solo, as sementes que nós já recebemos, que tipo de semente nós estamos fazendo germinar no nosso coração. Podemos estar retirando as ervas daninhas, podemos estar retirando dos nossos pensamentos o que não nos faz crescer, o que não nos traz tranquilidade. E fazer germinar de fato esta semente para que ela possa se transformar numa árvore frondosa, nesse fruto que nós podemos dividir, seja com quem for. E para finalizar, desse livro Vivendo o Evangelho, tem uma passagem aqui que diz assim: tuas sementes, fala com brandura, encoraja com fé, ouve com atenção, escreve com amor, dialoga com carinho, ensina com paciência, responde com perdão, pondera com caridade, ampara com esperança, trabalha com correção, analisa com misericórdia, convive com fraternidade, compreende com benevolência. Palavras, atitudes e gestos são sementes que lanças à tua volta no campo da vida. Não importa onde elas caiam, se brotam ou não. O importante é que sejas sempre o semeador do bem. Então, quantas nuances, talvez escondidas, e quantas outras que ainda vamos descobrir dentro dessa palavra do semeador. Quantas oportunidades no nosso dia a dia nos são concedidas para que nós, nesses pequenos exemplos dessas sementes que lançamos,
possamos fazer a diferença. Porque quando nós fazemos a diferença para o outro, nós estamos fazendo para nós. E se a gente quer o nosso equilíbrio, o nosso bem-estar, se nós queremos acordar e devemos acordar agradecendo pela oportunidade de mais um dia, quais são as oportunidades que este dia vai nos proporcionar? De fazer o nosso melhor, aonde quer que possamos estar. Que assim seja. Então vamos aproveitando também mais uma vez esses momentos que aqui estamos. Se for possível, vamos fechar os nossos olhos e vamos imaginar no centro desse salão um grande cesto onde nós vamos depositar os nossos melhores sentimentos. Vamos depositar ali muitas sementes, para que essas sementes, esses sentimentos, essas sementes do bem, de harmonia, de paz, de saúde, de tranquilidade, possam ser levadas e espalhadas para todo o universo. Possa chegar a todos os países, a todos os recantos, possa envolver as pessoas que nesse momento se sentem tristes, abandonadas, as pessoas adoentadas, as que estão nos hospitais, os em suas próprias casas. Vamos lembrando e pedindo que sejam levadas essas sementes para aquelas pessoas difíceis do nosso relacionamento, que consideramos os nossos inimigos. Vamos enxergá-los como os nossos professores diferentes. Professores estes que nos fazem com que nós trabalhemos a nossa paciência, a nossa tolerância. Que essas sementes sejam levadas a todos os nossos irmãos que estão pelas ruas, desalentados, os que estão nos asilos, nos orfanatos, possa chegar às cracolândias, possa envolver todos os lares do nosso planeta, principalmente aqueles em desarmonia. Possa envolver o nosso lar, possa envolver todos os nossos familiares, possa envolver a caixinha de vibrações, todas as pessoas cujos nomes ali se encontram, aqueles que estão nos nossos pensamentos, que possam estar sendo envolvidos neste momento, com esses sentimentos bons, com essas sementes do bem, trazendo o equilíbrio, bem-estar, fortalecimento, paz. Vibremos muita luz por esta casa, para que ela se mantenha como um porto seguro, como um farol, para todos aqueles que aqui adentrarem. E pedimos licença para que esses sentimentos bons, que ora estamos dividindo com tantos outros, possam nos envolver também, envolvendo-nos em muita paz e muita tranquilidade. Que possamos levar todos esses sentimentos a todos os locais onde possamos estar. Que assim seja.